Olá, está começando o Pod Mel, o podcast do agronegócio que vai te ajudar a chegar ao superfaturamento e à superprodução com mel. Eu sou a Jande. Eu sou o Pedro Feldon. E eu sou o Igor Rodrigues. E hoje vocês devem ter percebido que a gente está com um professor diferente na nossa bancada. Temos hoje a presença do nosso ilustre Igor Rodrigues, do canal Vida das Abelhas. Gente, queria falar que eu sou fã do Igor, tá? O professor Armindo hoje, ele teve um problema pessoal e o Igor daqui a pouquinho está embarcando de volta para Minas, né, Igor? Sim. E a gente não podia perder essa oportunidade, primeiro, de estar de chapéu junto com o Igor e depois de gravar um conteúdo com esse cara que, para mim, particularmente, é a maior autoridade em abelha sem ferrão do Brasil. Então a gente não pode perder essa oportunidade. Para quem não sabe, o canal Vida das Abelhas é o maior canal de meliponicultura do mundo. O maior canal de meliponicultura do mundo. Gente, é muita coisa. Então a gente tem que aproveitar esse cara aqui hoje. Igor, prazer ter você aqui com a gente. Prazer. Fala um pouquinho quem que é o Igor para quem ainda não conhece. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui junto nesse congresso que teve aqui. Quem não veio perdeu, já vou avisando, tá? Foi excelente. O aprendizado aqui é elevado. Para quem quer ter super produção de mel com as abelhas que tem ferrão, tem que participar dos próximos que estão por vir. E para quem não sabe, gente, o Igor foi convidado aqui para fazer uma oficina de meliponicultura. Porque como a gente trabalha com abelha Apis mellifera, né, africanizada, muitas vezes as pessoas desconhecem, né, todo o potencial que existe na meliponicultura. E o Igor veio... Foi um show, as pessoas adoraram, Igor, a sua oficina. Você e o Tainan das Abelhas Sem Ferrão, o Tainan que já é da Cia da Abelha, gente que tá lá junto com a gente, vocês deram um show, cara. E para mostrar o tanto que a turma é unida, tá? O Igor tem o canal dele, o Tainan tem o canal dele e os dois deram as mãos e deram um show. Quem chegou aqui em Goiânia para falar de apicultura ganhou uma mega aula sobre meliponicultura. Foi uma experiência assim, muito grande, muito valiosa e leva a gente a entender que é um meio onde existe muita cooperação. A competição, ela fica de fora. Existe espaço para todos. Exatamente, exatamente. E o que eu mais gosto no Igor? O Igor, gente, ele realmente é um meliponicultor. Igor, fala para o pessoal, o que significa meliponicultura? O que é ser um meliponicultor? Tá, antes disso, eu quero falar para vocês que a gente ficou sabendo, o Igor, na família dele tem o apicultor, o seu pai tem abelhas com ferrão, não é isso? Exatamente. Tudo surgiu, a minha história surge com as abelhas que tem ferrão. Porque todo mundo que conhece as abelhas já sabe, abelha com ferrão, é o mel, as pessoas sempre pensam nesses fatores. E também vem o medo, né? Da criação de abelha pelo motivo da agressividade, de tomar ferroadas. São coisas assim que todo mundo tem isso em mente. Então a abelha é reconhecida dessa forma, de ser perigosa, que não pode ser criada dentro de casa. E pensando nisso, meu pai teve a ideia de criar abelha com ferrão. Meu pai, eu vou começar a produzir abelha para começar a produzir mel, ter as abelhas aqui em casa e vamos ver o que dá. E eu embarquei nessa onda com meu pai. Falei, vamos junto então, estamos misturados nesse negócio. E a gente foi. Meu pai começou, a gente ficava madrugadas no meio da mata, correndo perigo. Eu tinha 16 anos na época, então era uma coisa muito pesada para mim. Era uma coisa assim que eu falava, meu Deus, 20 anos eu já sou um velho, aposentado, não aguento mais. Na produção de mel. Na produção de mel. Mas só que eu gostava das abelhas. Era pesado para mim naquela idade, mas o amor pelas abelhas, quem tem amor sabe disso. Vocês que criam abelhas aqui, não conseguem deixar as abelhas de lado, não existe, não tem como. E quem entra nessa profissão pode ter certeza que nunca mais sai. E foi assim. Depois que começou a ser pesado demais para mim, eu não queria sair desse ramo, queria continuar, foi aí que a chave principal. Eu pesquisando na internet encontrei a abelha jataí, a abelha sem ferrão. E isso me despertou uma curiosidade. Mas só que o problema é as informações que nunca tem. Nunca tem. É muito fraco mesmo. Sim. Hoje em dia, graças a Deus, que já temos bastantes pessoas que ensinam esse conteúdo. Inclusive o meu canal ensina bastante. Então, pessoal, quando eu comecei foi um caminho de pedras.
Eu tive que tirar pedras do caminho, aprender, errar. E isso foi me fortalecendo para chegar onde eu estou. Tanto que hoje meu canal tem a marca aí de 122 mil inscritos. É o maior canal assim, de meliponicultura do planeta, como ela citou. É um reconhecimento bem bacana, tá? E eu fico muito feliz e honrado de saber que essa trajetória foi vivenciada por mim. Eu escrevi cada capítulo da minha história e sinto orgulho em contar isso para todo mundo. Igor, e eu como consumidor desse produto, tá? Desse conteúdo que você lança, a gente observa demais. Gente com canal de apicultura, gente com canal de meliponicultura, tem demais. Mas gente que realmente cria abelhas, que realmente tem conhecimento prático e principalmente econômico. Eu te pergunto, você hoje vive só da meliponicultura? Desde 2016, quando eu comecei, no começo, 6 a 1 ano mais ou menos, não. Mas a partir disso, eu comecei a produzir conteúdos, aprender qual que era o produto correto, onde eu tinha que investir na meliponicultura para eu ter esse resultado. E hoje eu sou independente há 4 a 5 anos mais ou menos, vivo das abelhas sem ferrão, comprei minha casa, quem me acompanha nas redes sociais sabe disso, comprei meu carro. Eu me orgulho em dizer, não é ostentação isso daqui. Isso daqui é superação para uma pessoa do interior de Minas Gerais que veio para cima, sofrendo ataques, pessoas falando que não. Muitas vezes vocês vão ouvir isso. Pessoas vão te jogar para baixo. Mas quando você tem uma mente pensando no futuro, tudo é possível. E a meliponicultura hoje é uma excelente fonte de renda. E quem pensa que não é, está muito enganado. Exatamente. A gente na apicultura também passou muito aperto quando a gente falava para as pessoas que dá para você fazer sua vida, dá para você viver com dignidade, dá para você ganhar dinheiro fazendo aquilo que você gosta, que é a apicultura. Então, assim, nós apanhamos demais, Igor. Você sabe o que é isso porque você também passou por isso. Exatamente. E é muito bom a gente ver esses casos de sucesso, os casos de pessoas como você, pessoas como o professor Armindo e como vários alunos que nós temos, né? Alunos seus, alunos nossos, que eles estão provando para todo o Brasil que existe sim muita riqueza nesse negócio. E o que é melhor, né, Igor? É um negócio que ajuda a preservar o meio ambiente. Exatamente. Tudo que preserva o meio ambiente eu me apaixono. Porque eu acho que fundamental hoje em dia é isso, né? Muitas pessoas desmatam, poluem. E se todo mundo fosse ali conscientizador, soubesse preservar, o mundo seria diferente, as coisas seriam diferentes. E esse ramo das abelhas foi o que mais me interessou, porque meu pai mesmo desmatava. Hoje em dia preserva e planta, então tudo aquilo que meu pai fazia era errado, agora faz as coisas corretas e a natureza agradece por isso. Igor, uma curiosidade, você tem quantas colmeias, quantas colônias no seu meliponário? Lá em casa atualmente tem cerca de 100 chames de abelhas sem ferrão. De quantas espécies diferentes? 8 espécies mais ou menos. Eu tenho muita vontade, assim, é particular, até vou dividir isso com você. Lá na fazenda a gente vê muita abelha sem ferrão nos morões das cercas, nos muros de pedra. No muro da casa, inclusive a gente tem. Mas eu tenho vontade de ter uma colmeia aqui na cidade. É possível? Sim, é possível. Inclusive eu tenho alunos espalhados pelo Brasil todo, na minha cidade mesmo, que criam não só um, mas mais de 20 colmeias dentro da área urbana. Então muita gente coloca isso na cabeça. Será que é possível? Será que é verdade o que ele fala? E isso é totalmente possível. Porque diferente da apis, né, que a gente já sabe, vem falando que a gente não pode criar apis no perímetro urbano, a abelha sem ferrão há essa possibilidade então de a gente ter essa colmeia no perímetro urbano sem nenhum risco de estar cometendo ilegalidade. Sim. É possível colocar umas 2 colmeias de abelha ali na porta da empresa, aqui da escola? Ou até mais, né? Cara. Pelo que eu vi pela cidade, tem muita planta, floração. Então isso é possível. Nossa, que legal. Por falar em quantidade, qual é o trabalho que se tem para cuidar de um meliponário? Digamos que é muito diferente de ter
5 para ter 100? Como que funciona? Deixa eu até melhorar um pouquinho a pergunta. A gente sempre fala, o professor Armindo sempre fala que os alunos devem começar com 10 e que um apiário de 30 colmeias já é bem viável para a gente. E o trabalho não é um trabalho que pesa tanto para o apicultor. Sim. E para o meliponicultor, como é que é essa questão do trabalho? É muito trabalhoso? Então, a primeira coisa de tudo é o conhecimento. Quem ganha conhecimento consegue lidar com qualquer coisa na vida. Isso é fato. E nas abelhas sem ferrão não é nada diferente. Quando você aprimora o seu conhecimento, eu vejo muitas pessoas que nem começou no ramo e quer comprar uma caixa. Aí o que vai acontecer? Essa caixa vai sofrer, não vai saber cuidar e o enxame vai morrer. Aí a pessoa pensa que aquilo não é para ela, mas é porque ela não tem um conhecimento adequado para aplicar e ter resultados. Eu mesmo, experiência própria, eu já vivi isso, eu conto porque eu já vivi. Eu quando comecei, a minha primeira abelha foi tirada de uma parede. Primeira coisa, eu já cometi um crime. Tirar abelhas em lugares nidificados, não necessita disso, porque armando isso que a gente pega muito. Eu tirei a abelha, no outro dia a abelha morreu. Por quê? Coloquei mel lá dentro, escorreu no ninho, as abelhas afogaram e eu perdi meu enxame. Fiquei muito triste, mas não desisti. E ainda bem, porque se eu não tivesse desistido, eu não tinha essa experiência que eu tenho hoje. Então quando eu falo com um aluno meu, eu falo, ó, você vai começar de 5 caixas mais ou menos. Não importa o tamanho da abelha, tem gente que mal começa que já quer ter 100 enxames para ter renda. E a vida não é assim. Você não começa de uma vez. Vocês mesmos fazem superprodução de mel, ensina as pessoas de 10 a 30 colmeias. E se a pessoa for, ela tem 100, 200, não vai saber lidar, vai ter prejuízo, que é coisa que hoje em dia ninguém quer ter prejuízo. Então isso é muito importante. E depois, Igor, ainda sai falando mal, que a meliponicultura ou então a apicultura não presta. Exatamente. Sabe? Por quê? Porque não buscou conhecimento. Isso Exatamente. leva a gente cada vez mais reforçar a necessidade de se especializar, de buscar conhecimento. E nós temos sim bons professores no nosso meio que estão disponíveis para ensinar. Tem maus professores também, viu, gente? Assim, é uma mudança de conhecimento, sim. Mas vamos procurar quem realmente está apaixonado, quem tem comprometimento com a causa. O Igor está aqui, a gente sabe que ele é uma pessoa que procura realmente esse compromisso em ensinar da melhor forma, comprometimento com a pessoa não perder dinheiro, porque é um investimento. Sim. Em todos os sentidos. De Sim. tempo, de dinheiro mesmo. A gente tem que ter conhecimento. A gente tem que buscar as pessoas que a gente sabe que são apaixonadas pelo aquilo que faz. Exatamente. E o que eu conheço do Igor, o que eu vejo de conteúdos do Igor, o que eu vejo do Igor apresentar, não é só gente aqui atrás da câmera não, tá? O Igor que você vê atrás das lives, no conteúdo que ele grava, é daquele jeito. É um cara alegre, é um cara animado, é um cara com muita esperança no futuro, e isso a gente percebe e que Deus abençoa as pessoas que trabalham dessa forma, Igor. Exatamente. Então assim, a gente sempre tem que procurar conhecimento de pessoas que te trazem segurança. Sim, e a primeira vez que eu venho num congresso, isso é bom falar aqui porque é engraçado. Primeira vez que eu venho num congresso, eu falei, pelo amor de Deus, eu chegando lá, o que vai ser de mim? Todo mundo vai olhar pra mim, eu vou olhar pros outros, vou ficar tímido. E eu não sou essa pessoa, eu gosto de brincar. É tanto que eu contei várias histórias lá do congresso, lá que a galera tava caindo na risada. Quando você chega num lugar que as pessoas querem tirar foto com você, é sinal que você tá trazendo um trabalho perfeito. E como é que foi sua recepção no primeiro congresso prêmio da Cia da Abelha, Igor? Não, eu cheguei aqui, primeiro já começa no aeroporto, Pedrão aí, ó, já chegou lá, eu já me senti em casa, essa foi a primeira coisa que eu tenho que colocar aqui. A segunda coisa, desci do carro, cheguei na porta, tinha gente chegando, e as pessoas que estavam chegando já falavam, pô, você que é o Igor, do canal Abelha das Abelhas, eu falei, você me conhece? Aí, demais da conta, eu falei, eu não te conheço não, mas vamos tirar uma foto. E isso é legal. Foram muitas fotos que eu tirei. E tipo assim, pra quem é do interior, os mineiros, você sabe como é que é, meio tímido, meio escondido. E quando você chega assim e vê que as pessoas admiram o trabalho, gostam daquilo, leva aquilo com amor, trata a gente tão bem. E o legal de tudo, esse congresso é de apicultura. Exatamente. E quando eu cheguei, eu me assustei, porque o tanto de pessoas que já visitou meu canal
querendo aprender sobre a meliponicultura, focou na apicultura e eu sei que no futuro também vai focar na meliponicultura, porque é um mercado que vai crescer muito. Inclusive, Igor, todo bom investidor sabe que você não pode investir todos os ovos na mesma cesta, porque se a cesta cair, quebra. Sim. E o professor Armindo sempre fala, e fala para todos os nossos alunos, que é perfeitamente possível você trabalhar tanto a abelha apis quanto as melíponas. Então, assim, quanto mais conhecimento você tem, melhor. Igual, os pais, eu vejo demais isso na família, porque a apicultura é uma atividade familiar, é uma atividade para agregar a família, para juntar a família. Cada vez mais está se firmando esse conceito, né, de que o trabalho com a abelha, ele envolve família. Exatamente. Então, assim, a pessoa que leva a família para a apicultura, uma criança de 2, 3 anos, ela não vai ter contato com a abelha apis agora. Porque existe todo um manejo seguro que tem que ser feito. Exatamente. E já com as meliponas, as crianças crescem junto com elas. Eu, quando criança, minha mãe tinha cabaças de abelha jataí. Então, assim, eu cresci colhendo aquele mel de abelha jataí de uma forma bem rústica, nada igual a gente tem hoje com a tecnologia que você apresenta nos seus vídeos, né? E o conhecimento que você tem nos seus vídeos. Sim. Então, assim, eu cresci com aquilo. Então, você que é apicultor, você que já empreende na apicultura, a melhor forma de você trazer isso para mais perto do seu seio familiar, mais perto para a sua residência, é você se dedicar um pouquinho para a meliponicultura. Exatamente. No mundo de hoje, né, que tem tantas doenças, tantas coisas, se as pessoas começarem a focar nesse meio de preservação, você vai colher muito produto natural. A apis dá o próprio, dá para fazer medicamentos, dá também o mel, tudo tem um valor nutricional. O pólen. E com as abelhas sem ferrão é a mesma coisa. E até mais valioso, né? Porque é uma coisa rara. Então, se todo mundo começasse a focar dessa forma, o nosso mercado, isso é bom lembrar, tá? O mercado da meliponicultura está crescendo de uma forma que nem eu acredito. Porque o que eu vejo de pessoas me procurando produtos das abelhas sem ferrão é incrível. E se as pessoas que estão vendo isso começarem a focar nesse sentido, pensando lá na frente, eu tenho certeza que o resultado vai ser muito bom. Deixa eu fazer um comentário. A gente tem percebido muitas reportagens, muita divulgação na mídia convencional sobre as abelhas e principalmente sobre as meliponas, porque a gente sabe de artista, tem o esposo de uma cantora famosa também que... Pode falar o nome dele, Jane, pode falar. Daniel Cade, que está fazendo uma divulgação grande das abelhas. Você acha que é uma moda ou que realmente a gente está precisando, assim, que é uma moda? É um modismo que tá chegando, mas eu acho que através dessa divulgação pontual, a gente pode pegar e falar assim, gente, dá para ser algo a mais, dá para ser um negócio. Sim. Não precisa ser só uma modinha, porque quando se lança algum produto nessas redes de televisão, sim. É passageiro. Na grande mídia. É mais uma coisa que está chegando, daqui a pouco passa. A gente tem que fazer com que não passe. Aí, como que faz isso? Conhecimento, é a divulgação do seu trabalho. Exatamente. E outra coisa também que é importante ter é resultado. E isso o Igor estava vendo, ele esteve com a gente no congresso e a gente falou muito nessa tecla. E isso não é só para apicultura, meliponicultura também. Não adianta nada você oferecer um produto, oferecer um curso, oferecer um treinamento e os seus mentorados, os seus alunos não terem resultado. Né? Então, a gente estava comentando isso antes de vir para cá, que o Igor também tem treinamentos específicos, né, Igor? O Igor oferece treinamentos de meliponicultura. Igor, como é que está sendo ser professor de meliponicultura hoje, cara? Eu nunca pensei que eu seria um professor. Eu sempre me imaginei assim, ensinando as pessoas, mas sem aquele foco principal, meus alunos. E eu tenho uma aluna, eu gosto de citar ela aqui, ela se chama Arlinda. Pode ser que ela vai ver esse podcast aqui. Então, a Arlinda é uma senhora de idade, tem pouco movimento nas pernas, ela já me relatou isso, tem vários problemas de saúde, e ela falou que o remédio dela hoje em dia é as abelhas sem ferrão. Por quê? Porque diz ela que ela mora sozinha, as filhas moram longe, e as abelhas são seu marido, sua filha, são tudo na casa dela. E outra coisa que ela veio me procurar, ela veio assim, Igor, eu tô querendo focar nesse ramo para eu ganhar dinheiro. Eu falei, eu tô junto com você nessa.
E na hora, ali ela me perguntou assim, mas como que eu vou produzir os produtos e tal? Ela entrou no meu treinamento, já está fazendo atrativo para vender. Inclusive, daqui um tempo lá no meu Instagram, eu vou começar a divulgar os produtos dela para a galera ver que é importante, que funciona, que tem jeito para viver da meliponicultura. Não só eu que tenho um canal. Ah, e você tem um canal, você tem audiência. Todo mundo consegue construir uma audiência. E quando esse mercado estourar de uma vez por todas, você que não começou vai se arrepender. E aí vai ser tarde, porque vai ter muita gente fazendo. É verdade, é verdade. Entendeu? Então isso é muito importante. Eu gosto de citar essa aluna por essas dificuldades que ela tem. E mesmo assim, ela não deixou a dificuldade atrapalhar. Ela procurou um jeito de viver na vida. E assim ela encontrou as abelhas sem ferrão. E ver com qualidade, né? Exatamente. E a gente sempre menciona isso quando a gente fala da apicultura. E eu creio que na meliponicultura é da mesma forma. Você tem uma integração direta com a natureza, você está produzindo o alimento mais saudável do mundo, você está junto com as pessoas, você está junto com as abelhas, que são um verdadeiro presente que Deus deu para o ser humano, né? Sim. Então, assim, e trabalhar com o que é bom, né, Igor? Não tem coisa melhor. O Armindo sempre fala isso. Se você estivesse vendendo droga, vendendo bebida alcoólica ou vendendo cigarro, algo que pudesse estar prejudicando a vida das pessoas, mas não. A gente trabalha com o que existe de mais puro, natural e maravilhoso da natureza. Exatamente. E ainda fomenta com a produção de mel a polinização e o aumento da produção dos alimentos. Exatamente. A criação da abelha, principalmente a abelha sem ferrão também, tem um papel muito forte na polinização. Você promove, você produz o alimento valioso, que é o mel, e promove a geração de mais alimento. E uma coisa legal, né? Porque tem plantas que só as abelhas sem ferrão conseguem infiltrar para fazer a polinização. Por exemplo, Igor. Um exemplo, existem as florzinhas da acerola. As abelhas jataí coletam muito néctar ali e fazem a polinização. As apis vão, mas quando abre a flor do eucalipto, a apis vai no eucalipto e esquece essas florzinhas, entendeu? Flores de jardins, vocês que têm horta, principalmente as abelhas sem ferrão fazendo a polinização ali. Então isso é muito importante, a pessoa valorizar essa abelha tão minúscula, porque na natureza tudo tem um papel. Exatamente. E as abelhas sem ferrão é a mesma coisa. É interessante, a pessoa que tem seu sítio, sua chácara, que tem seu pomar, então ele de lei ele ter essas colmeias de abelha sem ferrão. Sim, dentro do quintal. Muito importante. Aumenta muito a produção, não é? Muito, muito, muito mesmo, tá, pessoal? É muita coisa. É tanto que lá na minha região, onde eu vivo, lá coloca muito fogo. Na região do Vale do Aço, para quem conhece, lá coloca bastante fogo. Então, quando eu infiltrei as abelhas sem ferrão lá, eu percebo que o quintal do vizinho lota de frutas, quintal do outro vizinho, eles não notam a diferença. Eles não. Mas eu noto. Porque antes das abelhas, eu fiz uma vistoria antes. Eu falei, eu vou infiltrar a abelha aqui e vou ver o resultado que eu vou colher. E isso é um resultado incrível. Hoje em dia, lá perto de casa, produz tanta coisa. Os vizinhos nem vão lá em casa mais buscar fruta, porque no quintal deles está cheio. Não precisa. Então você, com a sua meliponicultura, você está ajudando toda a vizinhança a produzir mais. Exatamente. Que e tem legal, o meu vizinho que tem um canal de planta, e nesse canal de planta dele, ele ajuda as pessoas a fazer muda, e assim a gente vai fazendo isso crescer. Qual que é o espaço de ação da abelha, da melipona e da trigona, né? Das abelhas sem ferrões? Então, cada abelha varia o local que ela percorre, tá? Tem uma pesquisa bem legal que saiu sobre a abelha tiúba, que é uma abelha melipona, a Uruçu cinzenta, é do Maranhão. Quem é do Maranhão tá acompanhando aí. Saiu uma pesquisa que eles colocaram um chip em cima de uma para ver quanto ela percorria. E ela conseguiu percorrer 10 quilômetros. Nossa, a apis é 1,5? Sim, foi um marco incrível isso daí. Mas só que uma coisa é bom essa pesquisa e é ruim ao mesmo tempo. Se ela percorreu 10 quilômetros, é porque naquela região não tem florar, alimento para ela, não tem nada. Então a gente tem que facilitar a vida das abelhas. Quanto menos ela andar, mais seu enxame prospera. Então, mais divisão você faz, mais mel você vai colher. Então, tudo é beneficiando, entendeu? Igual assim, eu vejo muita gente que está nos apartamentos, que estão em residências mais urbanizadas e gostam de ter abelhas sem ferrão. E a gente vê muita dúvida dessa nos nossos treinamentos.
Eu queria ter aqui na cidade. A gente fala, gente, a de cidade não é o foco da cia da abelha e nem da escola de apicultura. Mas a gente sabe que existe essa possibilidade. Só que dentro da cidade, quanto mais urbana é a cidade, quanto mais concreto tem na cidade, menos elas produzem, né, Igor? Sim, e uma coisa bem legal se tratando desse assunto. Se você mora em um lugar que só tem prédio, você não pode criar muitas abelhas. Você pode ter uma, duas? Pode. Mas você não pode ter várias espécies igual eu tenho lá em casa. Então isso é bom lembrar, porque quem inicia já coloca na cabeça. Dá para criar na cidade, eu vou trazer todas as abelhas que eu imaginar. Aí tem um resultado ruim, coloca a culpa no Igor. Mas não é assim. É por causa disso que a gente citou no começo e eu vou citar agora. Conhecimento é a coisa mais importante que vocês precisam ter. Porque sem conhecimento, sem aplicar o método correto, o resultado nunca vem. Exatamente. Tanto que lá no congresso eu vi, lá tinha muitos alunos, e a superprodução de mel foram poucos que conseguiram. Mas por quê? Porque ainda estão no processo para aplicar o método correto. E eles estão ali para pegar conhecimento. E eu aposto que esse ano ainda vai ter outro. Então, esse ano ainda eu aposto que a metade da plateia, ou toda a plateia que estava ali, vai subir naquele palco para receber a premiação de superprodutor de mel. Igor, me diz uma coisa, cara. A gente sabe que o mercado interno, o brasileiro, adora o mel da abelha nativa, da abelha sem ferrão. E como é que está hoje a questão do mercado internacional? A gente já tem exportação do mel das abelhas nativas brasileiras para outros países? Então, esse é um segredo que eu vou revelar agora, hein? E todo mundo pega a caneta e o papel e anota, porque isso daqui a um tempo vocês vão ver, vocês vão me contar. Lá na minha cidade existe um exportador de mel, de abelha com ferrão. E é o dono da empresa. Fatura milhões fazendo isso. Quem mexe com mel e exportação sabe muito bem disso. E ele me procurou para tentar exportar mel de abelha sem ferrão. Ele primeiro queria entender como é o processo do mel das abelhas sem ferrão, como que faz, como é o armazenamento. E eu expliquei isso tudo para ele detalhado. E é aí que entra o conhecimento. Se eu não tivesse o conhecimento, como é que eu ia explicar para uma pessoa dessa? Então tem muita gente que fala que tem conhecimento, mas não vivencia o conhecimento. E eu sou uma prova que eu vivencio. E eu expliquei ele detalhe por detalhe, e ele ficou impressionado. E ele está querendo criar uma linha prêmio, olha o nome, ele já deu até o nome, linha prêmio de mel de abelha sem ferrão. E dizer que lá no mercado, lá fora, já estavam procurando isso. Então ele falou, eu te procurei porque lá fora já estão pedindo. Porque isso no Brasil é comum. Entendeu? E eu falei com ele, no Brasil a gente não dá conta de entregar. E se você criar essa linha premium, eu tenho certeza que muitas pessoas que desacreditam da meliponicultura vão começar a querer criar. Muitas pessoas vão até perder emprego para cuidar das abelhas sem ferrão. Mas fácil isso não é, pessoal. Perder emprego não, né, gente? É empreender. Empreender. Isso aí. Eu falo mais porque, assim, as pessoas do campo, cidades pequenas, mais do interior do Brasil, fica naquela, eu não tenho o que fazer na minha cidade, eu não tenho o que fazer na minha cidade, e vai buscar grandes centros, porque acha que não tem o que fazer na cidade. Eu vivo no meio do mato, não tenho o que fazer. Gente, está aqui o Igor. Tem o que fazer sim no mato. É possível você ter uma independência financeira desde que você saiba o que vai fazer, que você tenha conhecimento. E ele está aqui para ensinar. Tanto que ele foi procurado por um dono de uma empresa exportadora e ele não consegue atender a quadra dele, o bairro dele. Ele vende tudo na rua dele. Sim, na minha rua sai tudo, pessoal. Se eu descer na segunda rua, então, aí eu tenho que triplicar minhas abelhas. É claro, não vai também pensando assim, já que o Igor fez, eu vou pegar lá, vou capturar minhas abelhas sem ferrão, vou recolher o mel e vender. Não é assim que funciona. Existe técnica, existe condição de armazenamento, existe tempo de armazenamento, existe a manipulação para o invase desse produto. Não tenta fazer sem sozinho, porque vai desgastar você, vai causar prejuízo ambiental e a abelha sem ferrão tem esse condãozinho. Você não pode fazer de qualquer jeito porque é crime ambiental se você fizer de qualquer jeito. Exatamente. Exige o conhecimento. Sim. Tem que procurar conhecimento. E, Igor, então, mas assim, o que a gente pode dizer é que ainda existe muita oportunidade de mercado para quem quer empreender na meliponicultura. Uma coisa importante, a meliponicultura ainda está no começo de uma grande trajetória.
pelo meu canal eu cito isso, porque no início, para eu ganhar 1000 inscritos era uma luta. Hoje em dia, bater de 1000 em 1000 inscritos é muito rápido, porque a pessoa vê um vídeo, se interessa por aquilo, tem em casa, vê as crianças criando, em escolas estão tendo trabalho sobre isso, pessoas famosas estão levando isso, na culinária brasileira está utilizando o mel das abelhas sem ferrão. Então, cada vez que se fala mais procura tem. E quanto menos pessoas produzindo, a gente não cresce. E a gente precisa levar a meliponicultura lá no alto, igual a apicultura é. Então, esse é o papel importante do meliponicultor. Crescer também a meliponicultura lá em cima. Agora eu vou te pedir uma gentileza. Você sempre fala para o seu público que é meliponicultor, que entende de meliponicultura e que está habituado com as abelhas sem ferrão. Eu quero que você dê para a gente pelo menos umas 3 sacadas, umas 3 dicas para quem é apicultor e deseja empreender na meliponicultura também. O que a pessoa deve começar? Quando ela vai começar, ela tem que pensar no quê, Igor? E essa eu vou anotar porque eu quero começar. A primeira coisa já é bem bacana, porque o apicultor, quando ele já está no ramo, ele já manja um pouco, ele já tem uma cera, ele já tem... Então isso é muito bom. Mas o primeiro tópico, esse você tem que colocar na sua cabeça, é o conhecimento. É o primeiro de todos, não existe isso. Sem conhecimento, você não chega a lugar nenhum. E foi assim que eu fiz, eu procurei conhecimento, tá bom? Depois que eu errei a primeira vez, eu li livros, eu assisti vídeos, talvez vídeos que não tinham tanta informação, mas o pouco que passava naquele vídeo me gerava um conhecimento importante, entendeu? Foi tanto que eu me interessei pelas abelhas sem ferrão depois que eu descobri que o mel era 230 litros. Eu falei com meu pai na hora, pô, nós vamos ficar ricos, amanhã nós já vamos começar a produzir. E aí meu pai falou assim pra mim, ixi, isso demora 5 anos para fazer 1 litro de mel. Olha o conhecimento dele, 5 anos, não é assim, é 1 ano. E quanto mais produzir, a gente reduz esse tempo. Então isso é bem bacana. A segunda, depois que você gera conhecimento, é colocar a mão na massa. Porque sem prática você nunca vai ter a perfeição. Nunca, nunca, nunca. É tanto que se eu tivesse só estudado, tem muita gente que passa na internet só lábia, 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 lábia. E nunca mostra a prática. E a prática que te leva é tipo uma prova, né? A prática mostra se você teve o conhecimento. E o resultado, conhecimento, né, te leva à prática, é um juntado no outro. E depois disso tudo, é colher os frutos. Então é importante, depois de você começar a praticar, sempre comece pelo simples, tá? Não comece a investir no alto. Eu mesmo comecei catando litro no meio da rua, pegando litro, lavando lá em casa, armando nas árvores, sem atrativo nenhum. Peguei mais de 5 colmeias sem atrativos. E mesmo assim, perdi. As 3 primeiras eu perdi. Porque eu não sabia o tempo que eu tinha que esperar para fazer a transferência. Então, eu transferi antes, perdi. Por quê? Ainda não tinha conhecimento e na internet não tinha. Hoje em dia tem muita informação. Então, esses tópicos principais que eu deixo para a galera. Igor, é um prazer ter você aqui com a gente. Espero que não seja a última vez. Essa é a primeira de muitas. Primeira tá? de várias. Se Deus quiser. Nós lá na escola, hoje a gente tem um treinamento de meliponicultura com o Tainan, né? Que você já conhece ele. E o Tainan, ele já traz muita bagagem. E quem quiser conhecer o trabalho do Igor também, pode te procurar no seu canal. Você tem lá um treinamento para essa turma, para poder capacitar a galera. É isso aí, pessoal. Meu canal Vida das Abelhas, pode seguir. Que mês que vem eu vou abrir as inscrições para o meu treinamento. Se a galera quiser entrar, tá? Investir nesse ramo, que promete muito. E a gente vai estar junto. Eu vou fazer igual a Armin, eu vou pegar na sua mão e te levar ao sucesso. A gente não pode deixar que essa divulgação da abelha sem ferrão seja uma moda, que isso seja realmente vivido, que a gente tenha essa experiência de criar e de ganhar din-din com isso, gente, porque tem como. Tudo que a gente investe, a gente quer ter um resultado. Né? Fazendo bem feito, a gente fazendo com amor, fazendo com carinho, fazendo com conhecimento e com tecnificação, o resultado aparece. Sim. Igor, fica aqui o convite meu, do professor Armindo e de toda a equipe, tá? Para que você um dia venha conhecer a escola, venha fazer parte da escola, mas até lá a nossa parceria tá firme e forte, igual o professor Armindo fala. Tamo junto, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Obrigado por tudo. Obrigado, Companhia da Abelha. Parabéns pelo congresso. Tamo junto. Segue a gente lá.
Valeu demais por hoje, viu? E estamos aqui só somando, viu, gente? Até a próxima. Fica todo mundo aí com Deus.